Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 18 de junho de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão finlandesa e vamos fechar na Copa América. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muito delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Helsinki e Ilves. Jogo válido pela primeira divisão finlandesa. Helsinki é atual primeiro colocado com 22 pontos e o Ilves ali em sétimo com 10 pontos. Jogo de uma competição que tem até uma boa certa tendência de gols. Entretanto, em alguns jogos a gente costuma ter jogos bem truncados, mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols deve ser o favorecido, até porque a gente tem a equipe do Helsinki em campo, a equipe que comanda as ações no futebol finlandês e nessa temporada já é o primeiro colocado com 22 pontos, 4 pontos de diferença para o segundo colocado. Sem falar que nos últimos 5 jogos do Helsinki, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já o Ilves, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5-10 minutos. Essa odd tá batendo 1,50, 1,60 e eu vejo com bons olhos, porque ao menos 2 gols nesse jogo deve ser muito possível pelo que essas equipes vêm desempenhando nas últimas partidas, e o terceiro gol seria a nossa coroação, seria o nosso green, até porque a gente tem um Helsinki de um lado que vem de 5 vitórias seguidas contra uma equipe que vem de 2 derrotas e que vem oscilando muito na competição, tanto que ocupa apenas a 7ª posição entre 11 equipes, mais tomou gols do que marcou, diferente do Helsinki que já marcou 17 e tomou 4. É um jogo com uma boa tendência para o mercado de gols, por isso mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Raufoss e Jerv, jogo válido pela segunda divisão da Noruega. A gente tem o Jerv em 4º lugar com 10 pontos e o Raufoss ali em 11º com 5 pontos. Competição que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. Competição que costuma sair gols assim para todos os lados e essas equipes não fogem à regra. O Raufoss, nos seus últimos 5 jogos, em todos tivemos ambas marcam. Já o Jerv, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo não teria outro, senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,56, porque são duas equipes. O Jerv que já começou muito bem a competição, mas o Raufoss vem tomando muitos gols, tanto que vem oscilando na competição e vem fazendo alguns golzinhos. Já o Jerv marcou e tomou a mesma quantidade de gols. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, nos seus jogos também costuma ter essa tendência para o mercado de gols. Um mercado que nessa competição é muito favorecido, seja o mercado de mais de 2.5 ou ambas, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando seus últimos jogos, na qual marcam e sofrem muitos gols, eu acredito que o mercado de ambas deve ser favorecido nessa partida. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Blink e Sandnes, outro jogo válido pela segunda divisão norueguesa. A gente tem aqui o Sandnes em 12º lugar com 5 pontos e o Blink em 15º com 3 pontos. Mais duas equipes que vêm fazendo jus à competição de muitos gols. O Blink mesmo é uma equipe desde a temporada passada que faz e toma muitos gols. Os jogos do Blink têm uma tendência muito grande de gols e ele não está fugindo dessa regra. Nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já o Sandnes, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 2 jogos, nos 2 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,60 e é um jogo de duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, que precisam muito vencer. Ambas as equipes tomaram mais gols do que marcou, então um jogo que é extremamente importante para ambas, até porque a vitória aqui pode dar um alívio, principalmente para o Blink, que hoje se encontra na zona de rebaixamento. Então um jogo que vale muito, sem falar que quando essas equipes se enfrentam sempre teve placares elásticos, como 4-1 e 5-4. Então um jogo com uma boa tendência de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Bray e Dublin, jogo válido pela segunda divisão irlandesa. O Dublin, atual segundo colocado com 19 pontos, e o Bray ali em sétimo com 14 pontos. Competição que tem uma boa tendência de gols, apesar de ter alguns jogos bem truncados também, mas essas duas equipes não vêm fugindo da regra de não ser uma competição com bons gols. Até porque o Bray, nos seus últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Já o Dublin, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser o mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,80, e duas equipes, o Dublin vem muito bem nessa temporada, é o atual segundo colocado, pega o Bray que está ali em sétimo, mas não está muito longe do próprio Dublin, uma diferença de 5 pontos, mas em compensação o Dublin vem marcando muitos gols, o melhor ataque da competição com 26 gols marcados, mas também vem tomando muitos gols, na qual já tomou 14, sem falar que são duas equipes que vêm oscilando muito, mas muito na competição, o que faz o mercado de gols ser muito mais favorecido. O Bray vem de 2 derrotas, apesar de ter vindo de 3 vitórias, mas vem de 2 derrotas nos seus jogos, e o Dublin nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então um jogo com uma boa tendência para o mercado de gols, até porque são equipes que marcam muitos gols, que estão oscilando na competição, então o mercado de gols aqui pode ser visto com muito bons olhos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bohemians e Drogheda, jogo válido pela primeira divisão irlandesa. O Drogheda, atual quarto colocado com 25 pontos, e o Bohemians ali em quinto com 21 pontos. Jogo que vale aqui, né, uma posição nos playoffs da primeira divisão irlandesa, e duas boas equipes que vêm fazendo jus à sua posição na competição, mas eu ainda assim vejo um jogo para gols. Até porque o Bohemians, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já o Drogheda, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 minutos, essa odd está batendo 1,50, e são duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. Duas equipes que vêm marcando muitos gols. O Drogheda já marcou 29, enquanto o Bohemians marcou 24, mas também vem tomando muitos gols. Drogheda tomou 14 e o Bohemians tomou 16, o que mostra que essas equipes têm um poderio ofensivo muito forte, mas quando são atacadas costumam tomar alguns gols, e são duas boas equipes da competição. Jogo que tem a tendência de ser bem franco, até porque a vitória é muito importante para ambas as equipes, e ambas as equipes vêm com resultados bem expressivos nos últimos jogos. O Bohemians vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Drogheda vem de 4 vitórias e 1 derrota. Então jogo com uma boa tendência de gols, assim como costuma ser nas últimas partidas, então por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 para Bohemians e Drogheda. Passando agora para St. Patrick's e Sligo Rovers, outro jogo válido pela primeira divisão irlandesa. O Sligo Rovers ali atual segundo colocado com 31 pontos, e o St. Patrick's em terceiro com 28 pontos. Outro jogo de duas boas equipes da competição irlandesa, duas equipes que estão atualmente na segunda e terceira posição, e mais um jogo que eu vejo com boa tendência de gols, até porque o St. Patrick's nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já o Sligo Rovers nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa também, senão mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,55, e são duas equipes que estão na parte de cima da tabela, que também tem um poderio ofensivo muito forte, marcando muitos gols, mas também vem tomando muitos gols. Vale a liderança para o Sligo Rovers ou a busca pela liderança para o St. Patrick's, que joga em casa, e quando joga com o Sligo Rovers costuma ter uma boa tendência de gols, apesar de ser equipes teoricamente mais equilibradas, com um jogo mais truncado, mas ainda assim eu vejo com uma boa perspectiva de gols, pelo que essas equipes vêm desempenhando em seus últimos jogos. Então por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols, odds na casa de 1,55 para St. Patrick's e Sligo Rovers. Passando agora para Eurocopa, Inglaterra e Escócia.
Jogo válido pela segunda rodada do grupo D. A Inglaterra, segunda colocada com 3 pontos, venceu seu primeiro jogo contra a Croácia, e a Escócia ali em último após perder da República Tcheca. Jogo que bota à frente a Inglaterra, teoricamente o time mais forte do grupo, contra o time, vamos considerar, mais fraco desse grupo D. E não tem outra alternativa pelo que a Inglaterra vem desempenhando e pelo elenco inglês que a equipe tem. Nos últimos 5 jogos da Inglaterra são 5 vitórias, enquanto a República Tcheca vem dando a Escócia vem dando uma oscilada, na qual são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota na estreia dessa Euro, sem falar que os últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 4 jogos, porque o quinto é bem antigo, dos últimos 4 jogos temos 3 vitórias da Inglaterra e 1 empate. Então por isso, galera, não tem outra alternativa para esse jogo senão um handicap asiático -1 na Inglaterra. Odd está na casa de 1,55, porque a equipe inglesa vem de um bom momento, vencendo, já garante sua vaga na próxima fase da Eurocopa, e pega uma equipe teoricamente a mais fraca do grupo. Tem tudo para vencer, tem tudo até para convencer. Não vem fazendo bons jogos nas últimas partidas, mas vem ganhando, e é o necessário para o nosso handicap. No caso de 2 gols de diferença, o nosso handicap é vitorioso, mas em caso de um golzinho magro de diferença, a gente também tem apenas a aposta devolvida. Por isso, eu acredito que a Inglaterra deve ser mais decisiva, deve comandar as ações da partida e deve tentar vencer. Por isso, handicap asiático -1 na Inglaterra, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Argentina e Uruguai, jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa América. A Argentina empatou em seu primeiro jogo em 1-1 com o Chile, enquanto o Uruguai teve uma folga nessa primeira rodada. Jogo que bota 2 boas equipes, 2 candidatas ao título, frente a frente já na fase de grupos, e 2 equipes que vêm oscilando bastante na competição. Na competição e nas outras competições que essas equipes venham jogando. A Argentina, nos seus últimos 5 jogos, a gente tem 4 empates e 1 vitória. Enquanto a equipe do Uruguai, nos últimos 5 jogos, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Mas quando essas 2 equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, a gente tem uma ligeira vantagem para a Argentina, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota argentina. E para esse jogo, galera, apesar de 2 equipes não virem num momento muito bom, eu vejo a Argentina um pouco melhor, um pouco mais qualificada e até com um melhor ritmo de jogo. Até porque já jogou uma rodada nessa Copa América e o Uruguai apenas estava treinando. Por isso, galera, o nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta na Argentina. Odd está na casa de 1,52, porque eu vejo a equipe de Messi um pouco mais qualificada, com um elenco mais recheado. Não que a equipe do Uruguai não tenha bons jogadores, claro que tem, mas pelo que vem desempenhando a Argentina no sistema ofensivo, eu acredito que deve ser um jogo com a tendência muito maior da Argentina. Claro que a Argentina no seu sistema defensivo não é muito forte, mas a equipe do Uruguai não marca gols há 2 partidas dos últimos 2 jogos, são 2 empates. Por isso eu acredito que ao menos um empate a Argentina deve levar desse jogo, quem sabe uma vitória. Por isso, empate anula aposta na Argentina, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!